Então, vamos para mais uma videoaula, vamos continuar falando, né, sobre a Olimpíada e sobre o nosso gênero, que é o artigo de opinião. Geralmente, a minha opinião, a sua opinião, ela é formada por uma notícia, um acontecimento, né? Isso, então, aquilo que você viu, leu, é que vai contribuir para a formação da sua opinião. E a partir daí você vai defendê-la através de argumentos, daqueles argumentos que eu falei lá no vídeo anterior, onde você vai expor o seu ponto de vista e fundamentando com argumentos, é isso? E lembrando que o texto opinativo precisa ser subjetivo, você precisa aparecer, a sua opinião, ela é fundamental no conteúdo desse tipo de gênero, tá bom? Eu vou falar rapidamente sobre a estrutura do gênero. Lá no livro didático de vocês tem também esse material, mas eu vou falar aqui rapidinho. Primeiro, a introdução. Ela é indicada para falar da tese, opinião, né? O número de linha não é tão limitado como no dissertativo argumentativo Enem. Você tem essa flexibilidade, né, de escrever um pouquinho mais. Tá bom? Lá não é baseado em 6, 7 linhas, 30 linhas, não. O artigo de opinião ele pode ser bem maior. A segunda parte do texto ela é formada pelo desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, o que você vai expor? Os seus argumentos, né? São os parágrafos secundários, é onde você vai apresentar argumentos para defender o seu ponto de vista. É isso? E você também pode utilizar os contra-argumentos, que é quando você utiliza argumentos contrários para fortalecer ainda mais a sua tese. E nós temos aqui, por último, a última parte da estrutura é a conclusão. A conclusão é a parte onde o autor, no caso você, pode fazer uma síntese, né, para reforçar a tese defendida, que é a sua opinião, ou você pode também apresentar uma proposta de intervenção para o problema que você abordou no seu texto. Não é obrigatório. Aqui você pode usar esses dois tipos de conclusão. A síntese ou aquela que você vai colocar o quê? Uma proposta de intervenção. Isso vai ficar a critério do produtor, né, do escritor do artigo de opinião. No roteiro de estudo de vocês, eu coloquei alguns exemplos, né? Eu coloquei aqui, ó, nem tão doce quanto parece, é um artigo, né, que traz, ele é da Olimpíada de Língua Portuguesa e é da aluna Jaqueline Ferreira da Silva, ela foi uma das finalistas, então ela fala neste artigo sobre a cidade dela. Então, vocês podem leiam com carinho, que já é, né, a base para você estar se inteirando de como produzir um artigo de opinião. Na atividade 2, lá também está disponível o artigo de opinião, a lei do feminicídio, vai diminuir a tolerância de crimes contra a mulher. Aí você vai fazer o quê? Leia, né, direitinho, tem também a atividade para você interpretá-lo, para você ver como é que é aquilo que eu expliquei em relação à estrutura, cada pontinho daquele, a linguagem desse tipo de texto, para ir fortalecendo o aprendizado de vocês em relação ao artigo e na hora da produção isso vai aparecer, com certeza, tá bom? Vocês também podem, né, ir lá na atividade complementar, eu coloquei o site bonitinho lá para vocês acessarem e buscar mais outros exemplos de artigo de opinião. Quanto mais vocês lerem artigos de opinião, mais facilidade vocês terão na hora da produção. Lá também no site da Olimpíada de Língua Portuguesa tem vários exemplos das diversas edições, então leiam, né, fundamentem direitinho. É obrigatório, não tem como eu produzir um bom texto sem a leitura, gente. A estrutura é importante, a linguagem, mas eu preciso ler exemplos, né, para me inteirar. Aprender, aqueles que têm maior dificuldade, me procure, estou à disposição, mas a leitura é fundamental. Então, na próxima aula, vou explicar um pouquinho para vocês a respeito de como será o planejamento, o que eu preciso fazer, como eu vou produzir o meu texto para que ele esteja de acordo, né, o edital da Olimpíada de Língua Portuguesa. O tema eu já expliquei, né, que é o lugar onde vivo, e na próxima aula eu vou aprofundar um pouquinho mais. Tá? Já eu posto a outra aula, tá bom? Beijo!